Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, trazendo-lhes a mensagem da benfeitora Glorinha. Diz-nos a benfeitora: felizes somos nós, os trabalhadores da última hora, que abrimos o coração e a mente para receber os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e Senhor, modelo e guia, renovador de todas as criaturas que nele vêm buscar o bálsamo para as dores, o esclarecimento ante as dúvidas, o consolo frente às amarguras, a renovação da fé para os caídos no desânimo. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema mediunidade e obsessão. Duas temáticas extremamente importantes e absolutamente relacionadas com a nossa doutrina de luz e libertação. Inicialmente, eu desejo recordar que no item 237 do capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o codificador Allan Kardec trouxe um singular esclarecimento a esse respeito. Ele diz, abre aspas, no número dos escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Fecha aspas. Então, Allan Kardec já destaca para nós a importância da obsessão entre todas as práticas da doutrina espírita. Mas há uma outra obra, cujo título é Mediunidade e Obsessão, em que o espírito Odilon Fernandes, através do confrade e médium Carlos Bacelli, lá de Uberaba, trouxe uma importante colaboração sobre este assunto. Disse Odilon, a mediunidade exercida com responsabilidade jamais conduz à obsessão. Esse talvez seja um dos postulados mais importantes do exercício da mediunidade. Exercê-la com responsabilidade. Quantos já trilharam descaminhos por utilizarem mal a faculdade mediúnica? E o Odilon diz mais, o espírito Odilon Fernandes. A obsessão, quase sempre, é um problema kármico que a mediunidade bem orientada auxilia
a resolver. Então, se no primeiro momento ele chama a atenção para que ela seja bem utilizada, agora ele dá uma aplicação prática quando diz que a mediunidade pode ajudar a obsessão de natureza kármica. E ele diz mais: muitos medianeiros idôneos principiaram o seu desenvolvimento experimentando o assédio de espíritos obsessores, ao passo que diversos sensitivos invigilantes caíram mais tarde nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Ele esclarece então que a maioria dos médiuns começa experimentando a questão da obsessão, mas somente se tornam presas fáceis aqueles que são invigilantes, aqueles que não fazem o exercício com responsabilidade da mediunidade. E o Odilon diz mais: sendo instrumento de iluminação para as criaturas imersas nas sombras da própria ignorância, é natural que a mediunidade seja combatida nos que a ela se dedicam. Se tem uma coisa que os espíritos das trevas não gostam, é do trabalho do médium. Diz Odilon: os espíritos obsessores apenas incomodam os que estejam a incomodá-los. Uma relação de causa e efeito, claro. As pessoas espiritualmente comodistas e apáticas estão como os espíritos obsessores desejam que fiquem, e por isso mesmo desfrutam de aparente tranquilidade. Fazemos este esclarecimento porque nos é comum registrar queixas de médiuns na alegação de que as suas lutas pessoais recrudesceram, ou seja, voltaram a aumentar depois que se entregaram à prática metódica do espiritismo. É algo que se ouve muito e que há uma certa facilidade de entendimento. De fato, aqueles que se entregam à prática metódica do espiritismo passam a experimentar mais o fenômeno mediúnico e passam a experimentar mais o fenômeno obsessivo. Agora, se forem vigilantes, se forem responsáveis, a tendência natural é que isso saia de um processo de obsessão e ele possa usar a sua mediunidade de uma forma mais harmônica para ele mesmo. Quanto maior o valor da tarefa, diz o Odilon, que o médium desempenha no mundo, maior será a perseguição que as hostes invisíveis das trevas lhe moverão. Tanto maior também será a tutela que os espíritos benfeitores espirituais lhe consagrarão. E aí a gente lembra do Chico, né? Chico cansou de dizer que era duramente assediado pelos espíritos das trevas. Por quê? Porque não queriam que ele fizesse o que ele fazia. Era um sujeito que usava a mediunidade voltada para o bem. Foi alguém que teve todas as formas de mediunidade. Não tinha só uma forma de mediunidade, psicofônica, ou psicográfica, ou de efeito físico. Não, o Chico teve todas as mediunidades em alto estilo. Agora, é fato que se você é assediado por estar desenvolvendo bem a sua mediunidade, verdade é que você também é auxiliado pelos benfeitores espirituais exatamente porque está fazendo bem. E o Odilon continua dizendo: de modo que o medianeiro a serviço do Cristo não terá razão de sentir-se apenas à mercê dos adversários da tarefa enobrecedora que executa. Os mensageiros do bem não o abandonam e permanecem tomando as providências necessárias a fim de ampará-lo
no cumprimento do dever cotidiano. Então, não obstante os ataques sobre o médium, os benfeitores continuam a protegê-lo, a ampará-lo. Mas aí o Odilon faz uma advertência interessante. Ele diz: não nos esqueçamos, todavia, de que a vigilância do médium, não raro, abre brechas em suas defesas, tornando-o mais acessível às influências negativas, porque tudo é simplesmente uma questão de sintonia. Olha que interessante. O médium precisa estar atento e vigilante e vocacionado para a prática do bem, exatamente para evitar esta sintonia com os adversários das trevas. Os espíritos amigos carecem do concurso do médium para agir em benefício do próprio médium que necessitam socorrer. Claro, porque se o médium está sintonizando com a turma do outro lado, com os espíritos das trevas, os espíritos amigos ficam em dificuldade para ajudá-lo. Quando o médium não lhes oferece sequer mínima condição de sintonia, através da prece, do pensamento elevado ou da vontade de melhorar, é como alguém chamado a remover pesado obstáculo sem mãos para efetuá-lo. Faz uma comparação interessante. Ou seja, os espíritos benfeitores estão ali para ajudar, mas o médium vai na contramão, fazendo sintonia com a turma das trevas, fica difícil para os espíritos benfeitores ajudarem. E ele faz aqui uma comparação de alguém que é chamado para carregar um fardo pesado, mas não possui mãos para fazer isso. Diz o Odilon: quando o Evangelho se encontrava na fase de implantação na Terra, os primeiros cristãos pagaram alto preço pelo seu idealismo. Durante 300 anos permaneceram e pereceram nos circos romanos, testemunhando a fé com a própria vida. Hoje, os espíritas, e mais particularmente os médiuns, devem dar sua cota de sacrifício pela causa do Evangelho redivivo. Não há mais necessidade de morrer nos espetáculos públicos, mas sim de continuar a sofrer pelo triunfo da verdade. A história do Espiritismo, diz Odilon, tanto quanto a do cristianismo foi, deverá ser escrita no mundo com as lágrimas de seu mártir. Quanto a isto, não alimentemos ilusões. Levando nas mãos o facho resplendente da mediunidade, o médium, onde estiver, se sentirá rodeado pelas trevas do preconceito e da descrença, do escárnio e da tentação, que haverão de tramar sempre para eclipsar a luz de que se faz emissário. No entanto, é imprescindível perseverar, apesar de todas as lutas que faceie. O médium não deve retroceder, convicto de que, iluminando caminhos, terminará por iluminar a si mesmo. Eu achei fantástica este capítulo do livro do espírito Odilon Fernandes e o Carlos Bacelli, o médium Carlos Bacelli. Nós sabemos que um dos grandes espíritos baluartes na explicação da mediunidade e dos fenômenos obsessivos é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas o Odilon Fernandes aqui
iguala-se na importância dos aconselhamentos em torno deste assunto. Nós falemos agora um pouco sobre a mediunidade. E aí vamos recordar uma figura icônica do movimento espírita brasileiro, a saudosa doutora Marlene Nobre. A doutora Marlene foi uma estudiosa do assunto da mediunidade. Escreveu um livro intitulado O Dom da Mediunidade. E nesta obra, a doutora Marlene define a mediunidade como uma faculdade inerente a todos os seres, tal como a faculdade de respirar. Por suas características, amplia os sentidos corpóreos e alarga, em graus variados, a capacidade de comunicação com o plano físico e com o espiritual. Olha que interessante. A mediunidade, segundo a doutora Marlene, é uma faculdade igualzinha de respirar, de ver, de sentir sabor, de ter olfato. Agora, ela vai depender muito de como ela é trabalhada. Ela permite esse alargamento da comunicação entre os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual. Por outro lado, o codificador Allan Kardec, lá no Livro dos Médios, capítulo 14, item 159, diz que médium é toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. Esta é a orientação, a colocação de Kardec, lá no capítulo 14, item 159 do Livro dos Médios. Todo mundo é, mais ou menos, médium. Como disse a doutora Marlene, uma faculdade como a faculdade de respirar. Mas o Kardec diz algo interessante. Ele diz: a mediunidade é uma faculdade orgânica neutra. E o seu uso é que a torna boa ou má. Olha que interessante. Se o médium está vocacionado para o bem, tem sintonias elevadas, buscando sempre os espíritos superiores, evidentemente, ele vai ter um exercício de uma boa mediunidade. Mas se ele faz o contrário disso, seguramente a sua mediunidade será equivocada. A doutora Marlene ensina-nos que 3 objetivos podem ser alcançados pela mediunidade. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, seja o aprimoramento daquele que a possui, daquele que é médium, com uma crescente elevação moral. Agora é preciso que haja vontade e determinação da parte do médium para esse crescimento, para esta elevação, para esta evolução moral. Segundo objetivo, despertamento para as atividades extrafísicas, com inúmeras pesquisas na área mente-cérebro. Aí, quando eu li este objetivo da doutora Marlene, eu lembrei do professor doutor Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem respeitado os estudos nesta área. E o terceiro objetivo, segundo a doutora Marlene, é ajudar seu portador a despertar para o novo sentido da vida humana, com o decorrente despertar de um novo sentido para a humanidade. Então, o médium
ele começa a valorizar a própria vida, como também começa a valorizar a existência do outro. Começa a entender o papel do outro, da humanidade, na existência do mundo. Nesse mês de outubro de 2023, a Federação Espírita do Paraná, através do seu órgão de divulgação, intitulado Mundo Espírita, divulgou um texto primoroso do confrade Alessandro de Paula. Ele fez um texto respondendo a seguinte pergunta: o exercício da mediunidade atrai obsessão? Então, lá no frontispício do texto, o título já é uma pergunta. O exercício da mediunidade atrai obsessão? O que diz o Alessandro no texto? Abre aspas. É de se lamentar que no decorrer do tempo, e mesmo após a vinda do Espiritismo à Terra, muitas ideias equivocadas têm surgido a respeito da mediunidade, fruto da falta de estudo, não obstante tenhamos o Livro dos Médiuns como o maior tratado a respeito desse assunto. Olha que interessante. Esse artigo é agora do mês de outubro de 2023, recentíssimo. E ele está chamando a atenção, o Alessandro de Paula, que apesar desta obra magnífica que é o Livro dos Médiuns, ainda existem muitos equívocos a respeito da mediunidade e aponta a causa principal, que é a falta de estudo. E aí, quando eu li esta frase do artigo do Alessandro de Paula, eu lembrei que a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, diz algo interessante a respeito da mediunidade, também citado pelo Alessandro. Joana de Ângeles diz assim: criou-se um conceito infeliz que se popularizou a respeito da mediunidade, informando ser uma pesada cruz para os seus portadores. Olha que interessante. Parece que é fato. Muitos, pela simples razão de serem médios, são vistos e às vezes até se sentem como pessoas que carregam uma pesadíssima cruz. Ah, eu sou médio. Ah, meus pêsames. Que pena eu sinto de você. Não. Joana diz, a partir da informação incorreta, passou-se a temer o desenvolvimento mediúnico por associá-lo às terríveis aflições que acarretaria. Não poucos candidatos ao ministério mediúnico, por desconhecimento dos valores que tipificam a atividade, evitam exercitá-la, receando a carga afligente das provações que lhes seriam acrescentadas à existência. Fecha aspas. Isso é uma verdade. Muitos que têm a mediunidade evitam exercê-la porque imaginam que vão sofrer muito. Se ela for exercida com responsabilidade, se a vigilância moral for permanentemente exercida, não há o que temer. É preciso que, não obstante ela estar presente em todos os seres humanos, em diferentes graus, como disse o Kardec, mas aquele que a tem em elevado estágio precisa desenvolvê-la. Agora, para isso, precisa estudá-la, e estudá-la com afinco. Eu creio que, por essa razão, o Alessandro de Paula confirma. Uma dessas aflições
dessas falsas aflições seria a incidência da obsessão, de forma que muitos candidatos à mediunidade desistiram da ideia, e médiuns que já estavam vinculados a essa tarefa abandonaram o labor mediúnico, acreditando ambos, tanto os candidatos quanto os que já eram médiuns, que não precisavam acrescer novos problemas à própria vida, qual seja a intensificação da influência perniciosa de espíritos inferiores. Então veja que essa ideia falsa de que ser médium é escolher o sofrimento fez com que muitos que eram candidatos desistissem antes de experimentar, e aqueles que já tinham experimentado também desistissem, porque achavam que a vida deles ia ser exclusivamente uma vida influenciada pelos espíritos inferiores, quando todos nós sabemos que essa influência vai depender da sintonia. Se não houver sintonia, eles não chegam. E quanto mais a prática é vocacionada para o bem, mais o apoio dos espíritos benfeitores é efetivo. O nobre codificador Allan Kardec, no dia 19 de setembro do ano de 1860, fez um memorável discurso aos espíritas da cidade de Lyon, na França. Houve um banquete oferecido lá pelos espíritas lioneses para Allan Kardec, e depois da refeição, então, ele se dirigiu àquela ilustre plateia que estava a ouvi-lo e que tinha feito a recepção para homenageá-lo. E nesse discurso ele fez uma acurada advertência em torno do assunto inimigos desencarnados. O que disse Allan Kardec? Abre aspas. Tende certeza de que, estando em toda parte, os espíritos agem incessantemente sobre nós, sem o sabermos, quer se seja ou não espírita ou médium. Algo que está lá no Livro dos Espíritos, quando ele mesmo perguntou: os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que podeis imaginar, chegam mesmo a tutelá-los. E o Kardec disse ainda no discurso: a mediunidade não os atrai, ao contrário, ela dá o meio de conhecer seu inimigo, que se traz sempre. Sempre ouvi bem, e que só abusa dos que se deixam abusar. Você pode conferir esse discurso do Kardec na Revista Espírita de 1860. Não é a mediunidade que atrai os espíritos, mas é a forma como ela é exercida. É a sintonia do médium é que pode atrair estes espíritos obsessores. E evidentemente que o próprio médium vai acabar aprendendo a lidar com essa circunstância. Bom, por fim, nós vamos então esclarecer que a mediunidade não é causa de obsessão, pois o que permite a nossa sintonia com os espíritos malévolos não é a mediunidade, é a nossa imperfeição moral. Os maus espíritos só se aproximam de nós, só obtêm sintonia conosco, em função das nossas imperfeições morais, que se reflete na sintonia que nós oferecemos. Eu acho que por essa razão o Alessandro de Paula fez um esclarecimento lá no seu artigo. Ele diz: se um médium está sendo alvo de uma obsessão, o fator desencadeante não é a faculdade mediúnica, mas os seus defeitos morais, associados à invigilância, de tal sorte que caberia a ele, por meio da experiência aurida no labor mediúnico, identificar o assédio espiritual e, a partir daí, buscar as causas morais
em si mesmo. Eu queria chamar bem a atenção para essa parte da fala do Alessandro de Paula, do texto dele. Buscar as causas morais em si mesmo, ou seja, o problema não está no espírito obsessor, está na sintonia que oferece o obsidiado. E diz o Alessandro, promovendo as devidas melhorias para acessar a sintonia, bloqueando os efeitos nocivos da obsessão. Olha aí, que interessante. Todo médium pode, se assim o desejar. É uma questão de livre-arbítrio, de escolha. Identificar quando está sendo alvo de obsessões. Mas isso vai depender do estudo e desenvolvimento de sua mediunidade e da permanente vigilância moral que deve exercer. Então é um dueto absolutamente importantíssimo. O desenvolvimento da mediunidade, ou seja, o seu crescimento através do estudo, da prática mediúnica, das reflexões, mas existe outro elemento importante no dueto, a permanente vigilância moral. Não pode dar nenhum descuido. Descuidou, o obsessor chega. Joana de Ângeles diz algo também importante a esse respeito. Ela diz: a mediunidade, transformando-se numa ponte entre as dimensões física e espiritual, desperta a animosidade dos espíritos infelizes, que se comprazem em gerar obstáculos ao progresso geral. Nós precisamos entender e respeitar que o papel dos espíritos infelizes, dos espíritos do mal, dos espíritos da treva, é exatamente esse. Por que eles fazem isso? Porque eles não são esclarecidos. Eles permanecem na escuridão do conhecimento, na escuridão dos sentimentos. Eles só querem o mal. São espíritos que historicamente vêm navegando nessa vibe, podemos usar aí a expressão dos jovens. E eles não querem a luz de jeito e qualidade nenhum. Ofereça um ponto de luz para o espírito das trevas que ele se desespera. E não é um ponto de luz física, mas é um ponto de luz do esclarecimento, do conhecimento, da prática do bem. E o papel deles é criar dificuldade, é criar obstáculos no progresso espiritual das criaturas nos dois planos da vida, tanto lá quanto cá. O espírito Camilo, que é o benfeitor mediúnico do querido Raul Teixeira, na obra Desafios da Mediunidade, ele dá um esclarecimento importante a esse respeito. Ele diz: longe de representar uma cruz de sacrifícios para os seus portadores, algo que a gente tinha falado anteriormente, a faculdade mediúnica é um farol a iluminar seus roteiros, a fim de que caminhem com acerto pelas estradas terrenas. Então, longe de ser uma cruz, é um farol. Qual é o papel do farol? Iluminar. Colocar luz para que as pessoas possam caminhar com segurança. Diz o espírito Camilo: antes de significar motivo de aflição e sofrimento para o seu portador, a mediunidade é ensejo de saúde e de harmonia para quem a conduz com sabedoria, de modo amadurecido. Cabe então aos médiuns aplicar-se no desenvolvimento do bom desempenho da sua tarefa, identificando na sua faculdade a oportunidade abençoada
de colaborar com os projetos de Jesus Cristo na área do levantamento moral do mundo, sintetiza o Espírito Camilo. Então, uma das orientações precisas do benfeitor espiritual é que todo médium precisa reconhecer na sua mediunidade uma bênção, uma oportunidade que Jesus está dando para que ele trabalhe na seara do Mestre, para que ele trabalhe no reerguimento moral da humanidade. Esse passa a ser, ao lado daqueles objetivos listados lá pela doutora Marlene, um objetivo importantíssimo. Que fique claro para todos nós que o exercício da mediunidade, ele precisa ser um exercício santificado, um exercício estudado, desenvolvido, refletido, que a vigilância moral do médium é algo extremamente importante. Porque todas as vezes que se tornar vigilante, ele será seguramente assediado pelos obsessores. Por quê? Porque ofereceu sintonia. A obsessão só ocorrerá se porventura for oferecida a sintonia. Caso contrário, não haverá obsessão, até porque os espíritos benfeitores estarão sempre de prontidão ajudando o médium. Mas é preciso que o médium se ajude. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.